Este audiolivro é um oferecimento de Audiobooks Free. Faça pedidos nos comentários. Não se esqueça, dê uma dedada no like, compartilhe nas redes sociais e considere se inscrever no canal para receber avisos de novos livros grátis postados. E considere também comprar o livro para incentivar futuras publicações, certo? Eu coloquei neste post uma oferta especial para você. Dê uma olhada na descrição do vídeo, ok? Chega de demora e vamos ao livro. Todo mundo odeia um vencedor. Donald J. Trump. Parte 3. 12. Garra. Tenho reputação de durão e gosto de crer que seja justificada. Você tem de ser duro quando um monte de pessoas influentes diz que sua hora já passou, seu casamento acaba e as pressões nos negócios aumentam. Ser um cara durão, no fim das contas, é um dos principais segredos da minha sobrevivência. Mas percebo também que muita gente que usa o termo por aí não tem a mínima ideia do que realmente significa. Quando tento definir o que é ser durão, costumo evocar uma imagem mental dos grandes running backs do futebol americano do passado. Não eram homens gentis, todavia, ninguém jamais os acusou de deslealdade. Às vezes você os via apenas avançando, ou driblando, ou se safando dos bloqueadores, ou evitando o contato dos adversários com o stiff arm. Como todos os grandes atletas, e todos os grandes empresários, conheciam as jogadas tradicionais, mas não tinham medo de inventar movimentos enquanto jogavam. Quase nunca usavam a mesma tática duas vezes, mas uma coisa nunca mudava. Iam sempre em frente, com grande determinação, rumo à meta que, assim como todos os outros, almejavam. Do meu ponto de vista, garra é uma qualidade composta de partes iguais de força, inteligência e respeito próprio. Acho que comecei a ficar intrigado com essa qualidade enquanto crescia e observava o que acontecia com meu irmão mais velho, Fred, um cara ótimo e talentoso que foi piloto de linhas aéreas, mas morreu de alcoolismo há alguns anos. Embora eu amasse Fred profundamente, ele não era um durão tradicional. Era doce e crédulo. O resultado é que as pessoas se aproveitavam dele o tempo todo. Vendo o que aconteceu com Fred, aprendi a estudar as pessoas com atenção e me manter sempre em guarda, tanto na vida pessoal quanto profissional. Fred foi com certeza um dos meus grandes professores. Em certos casos, sim, ser durão envolve um esculacho à moda antiga. Por exemplo, às vezes ligo do nada para um dos meus hotéis ou para Trump Channel só para ver quanto tempo meu pessoal leva para atender o telefone. Se tenho de esperar mais de 5 ou 6 toques, digo ao funcionário que enfim atende que sou eu. Em seguida pergunto, sem esconder meu aborrecimento, qual é o problema? Descobri que normalmente essa pessoa não terá de ser lembrada dos padrões que espero. Porém, a despeito do que muita gente pensa, ser durão não tem nada a ver com maltratar as pessoas. Para mim, gente metida durona tenta resolver um problema psicológico intimidando os outros. O mercado imobiliário, especialmente em Nova York, está cheio desses fanfarrões. Gente que no passado conseguiu alguma coisa no grito e por isso continua gritando com adversários, funcionários, cônjuges. Leona Elsley é uma fanfarrona impelida principalmente pelo desejo de intimidar os outros ou escapar impune de algo que outras pessoas não conseguiriam evitar. Ser uma boa empresária, para ela, é secundário em relação a ser uma cadela de salto alto. No geral sou amistoso, educado e alto astral ao tratar com meus funcionários e até com adversários nos negócios. Não recomendo falar em tom severo com as pessoas nem ser mandão, a menos que isso sirva a um objetivo claro. Se, em uma de minhas inspeções locais, verifico que o sistema telefônico da Trump Channel não está perfeito e expresso meu descontentamento ou mesmo raiva, estou apenas cuidando do negócio de forma honesta. Não vou agir pelas costas de ninguém para reclamar ou despedir. Talvez tenhamos momentos desagradáveis, mas depois o ar fica leve de novo e podemos voltar ao trabalho. Admiro a garra de gente como Rupert Murdoch, Steve Ross, Ace Greenberg, Ron Perelman, Marty Davis, da Paramount, Jack Welch, da GE, e outros. São homens que esperam ser bem-sucedidos e compreendem os altos e baixos da manutenção do sucesso, mas não se sentem deslocados de seu elemento quando as coisas não vão bem, têm capacidade de pegar uma causa perdida e dar a volta. Admiro a garra especialmente nas pessoas com quem negocio. Como certa negociadora implacável com o improvável nome de Irmã Cecília. Conheci Irmã Cecília há alguns anos. Nossos caminhos se cruzaram porque ela era responsável pelo New York Founding Hospital, uma venerável instituição de Manhattan situada há quase 100 anos na esquina da Rua 69 com a Terceira Avenida. O local me interessava porque,
Nos 10 últimos anos, o Upper East Side tinha se tornado uma região extremamente empolgante e desejável, principalmente para pessoas solteiras e ricas que podiam aproveitar a pleno o estilo de vida de Manhattan. Mas eu não teria pensado em abordar irmã Cecília sobre o imóvel se não tivesse observado também que o hospital naquela vizinhança da moda, acomodado em cima de um terreno tão valioso, fazia cada vez menos sentido. Afinal, tratava-se de uma instituição que tentava proporcionar assistência médica aos pobres da cidade. Achei que a ideia que planejava discutir com irmã Cecília era boa para nós dois. Queria oferecer um ótimo preço pelo terreno e depois ajudá-la a implementar um plano que reorganizaria o New York Foundling Hospital em vários centros de saúde menores, situados nas áreas mais pobres, Centro, Harlem, Brooklyn e South Bronx, onde eram extremamente necessários. O fato de ser um terreno ótimo para mim não me deixou menos orgulhoso da ideia, pois achei que ajudaria as pessoas e ajudaria a estabilizar algumas regiões problemáticas. Liguei para o escritório da irmã Cecília e pedi para marcar uma reunião. Ela concordou, ainda que sem o menor sinal de entusiasmo. Naquele instante eu deveria ter sabido que estava lidando com uma durona. Minha entrada no escritório dela é uma experiência que jamais esquecerei. Enquanto eu sorria e me apresentava, ela me olhava sisuda. Ao estender a mão para cumprimentá-la, tive a sensação de que ela me bateria com uma régua. Em vez disso, apenas perguntou: "O que você quer?" O olhar era penetrante, o cabelo grisalho estava bem puxado para trás. Tudo nela dizia: corte as preliminares, rapazote, vá direto ao que interessa. Não houve aquecimento com essa senhora. De repente, eu estava no meio do palco com as luzes sobre mim e tinha de fazer meu número. Mas tudo bem. Eu havia pensado bastante sobre o que ia falar e acreditava firmemente no meu plano. "Irmã", disse eu, "quero apresentar uma ideia. Essa vizinhança não é mais a mesma. Praticamente todos os seus pacientes têm de percorrer uma distância considerável para chegar ao hospital e não têm assistência nos bairros onde moram. Além disso, a senhora precisa de dinheiro para continuar o que faz." A seguir expliquei meu plano em detalhes. Sabia que todos os outros construtores de Nova York estavam babando pelo terreno, e sem dúvida alguns já deveriam tê-la procurado, acenando com grandes quantias. Achei que levava vantagem sobre eles por vários motivos. Tinha uma ideia sobre o que o hospital poderia fazer com o dinheiro que eu estava oferecendo, tinha um plano para construir um belo prédio no lugar da estrutura antiquada do hospital e já tinha um excelente histórico de realizações. Acho que nunca defendi um negócio com mais habilidade. Fiz uma apresentação de 10 minutos na qual reuni toda a arte de vendas, charme e capacidade de negociação que tinha. Aí virei para ela e perguntei: "Então, irmã, o que acha?" Ela disse apenas: "Não. Não, você terá que aparecer com uma oferta melhor ou, isso está acontecendo muito rápido, vou pensar e depois dou retorno." Apenas não. E voltou ao trabalho, deixando claro que eu estava dispensado. Entendi que aquela era uma senhora durona. Acontece que por sorte sou um cara muito persistente. Ao analisar a situação, percebi que não havia nada de errado com meu plano, nem com a oferta feita. Concluí que o problema era que, para ela, eu era apenas um cara surgido do nada fazendo grandes promessas. Precisava de alguém que me pusesse no contexto certo, para que minha reputação pudesse trabalhar por mim, em outras palavras, uma apresentação adequada. Deixei passar um tempo, porque não queria parecer um chato para o pessoal do Foundling Hospital e porque estava ocupado com montes de outras coisas. Mas, enquanto esperava, a Arquidiocese de Nova York anunciou a venda do hospital e a contratação de uma firma de consultoria para ajudar a comercializar a propriedade. A primeira coisa que fiz quando ouvi a notícia foi ligar para um grande amigo meu, Bill Fugazi. Bill fundou uma das companhias de limusine mais famosas de Nova York e é um cara maravilhoso com quem jogar golfe, mas naquele dia liguei porque ele tem uma irmã que é freira católica. O nome dela é Irmã Irene, e como dirige a ITV, a rede de TV católica de Nova York, tem contato com todo o mundo da igreja. Bill, disse ao meu amigo, gostaria que sua irmã ligasse para a irmã Cecília em meu nome. Estou muito interessado na propriedade do Foundling Hospital. Você e todos os outros caras do mercado imobiliário de Nova York, disse Bill. Mas a Arquidiocese fez um regulamento. Imprimiu um livreto detalhado sobre a propriedade e não vai aceitar nenhuma oferta até o livreto ser enviado por correio. Apenas me dê o número da sua irmã, disse a ele.
O resto é comigo. Fui totalmente honesto com a irmã Irene. Quero comprar o terreno do hospital, disse a ela. Mas, da primeira vez que conversei com a irmã Cecília, ela acabou comigo. Praticamente me expulsou. Não era tratado assim desde que saí da faculdade. Ora, meu filho, acalme-se, disse a irmã Irene. Irmã Cecília é uma santa. Só está cuidando dos interesses do hospital. Vou ligar para ela em seu nome e ver o que posso fazer. Pouco tempo depois, a irmã Irene ligou de volta, dizendo que a irmã Cecília ficaria feliz em se reunir comigo para tratar do terreno do hospital. Não pude acreditar na mudança de atitude. Tampouco dei qualquer coisa como certa. Como garantia extra, quando fui me encontrar com ela liguei para outro amigo, Bill Flynn, presidente da Mutual Insurance Company of America. Além de católico irlandês ferrenho, Bill também era presidente do conselho diretor do Foundling Hospital. Nunca deixe ninguém dizer que ter os contatos certos não é importante. A diferença entre meu primeiro e segundo encontro com a irmã Cecília foi como da noite para o dia. Fiz minha apresentação outra vez e acabei firmando um acordo com ela e Bill Flynn de maneira rápida e eficiente. Enquanto isso, na semana seguinte à minha visita, o livreto foi entregue pelo correio, e outros construtores começaram a ligar enlouquecidos para a irmã Cecília. Sei que muitos ficaram bem zangados quando descobriram que Donald Trump já havia assinado um contrato pelo lugar. O oposto de ser durão, ser frouxo, me deixa furioso e às vezes revira meu estômago. Não me refiro aqui ao tipo de fraqueza oriunda de ser pobre, doente ou destituído. Falo de gente que pode assumir uma posição firme, mas simplesmente não o faz. Por isso comecei a falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, em particular no mundo dos negócios. Nos dias de hoje, com o recuo do comunismo por quase toda parte, é tentador pensar que o jogo acabou e a América ganhou. Não vejo dessa maneira. Nossos problemas não se resolvem só porque o sistema do Bloco do Leste de repente veio abaixo. Isso é vitória por desistência. Se nos dermos o crédito pelo triunfo e não encararmos os desafios diante de nós no cenário empresarial e econômico internacional, o papel dos Estados Unidos como nação líder do mundo livre estará em sério perigo nos próximos 10 ou 15 anos. Os Estados Unidos têm um excelente sistema de governo e uma bela filosofia a ser seguida. Nosso problema é que nos últimos anos só defendemos nossos ideais esporadicamente. A demissão em massa dos controladores de tráfego aéreo pelo presidente Ronald Reagan, em 1981, me vem à mente como um exemplo de se manter firme por um princípio, assim como a invasão de Granada, em 1983, e, ainda mais importante, a ação militar do presidente George Bush que levou Manuel Noriega, do Panamá, para uma prisão norte-americana, em dezembro de 1989. Para mim, no entanto, nosso bombardeio do quartel-general de Muammar Gaddafi, na Líbia, é um caso clássico do quanto uma posição dura por um propósito válido pode ser eficiente na política internacional. Pense, desde que aquelas bombas começaram a explodir, quase não se ouviu falar de Gaddafi, por muitos anos um dos grandes vilões do mundo moderno. Mas a história prova que nem sempre se tem de recorrer a mísseis e RIES para transmitir uma mensagem. Na verdade, à medida que o século XX se aproxima do M, os maiores desafios e ameaças que enfrentamos são econômicos, e vêm de dois de nossos supostos aliados, Japão e Alemanha. Faço um monte de negócios com ambos os países. Os japoneses são clientes regulares dos meus imóveis e visitantes frequentes dos meus cassinos. Japoneses e alemães detêm alguns de meus empréstimos. Sei que entenderão que, ao falar em público, o que estou defendendo na verdade é que, em nosso entusiasmo competitivo, sejamos mais parecidos com eles, povos e países pelos quais tenho muito respeito. Japoneses e alemães não são o tipo de adversário que se enfrenta com armas. Todavia, uma mentalidade de tempos de guerra pode ser exatamente do que precisamos para lidar com eles. Temos de pensar em termos de vitória. O objetivo não é vencê-los como fizemos na Segunda Guerra Mundial. É nos reforçarmos. Antes de que possamos predominar, precisamos acreditar que esses países não estão destinados a sempre conseguir o que querem. Grande parte do nosso problema é que esperamos que os japoneses levem a melhor sobre nós. Isso dá a eles uma tremenda vantagem psicológica. Achamos que eles estão destinados a ser os vencedores sempre, mas não tem de ser assim. Não faz muito, li uma reportagem no jornal dizendo que os japoneses estão usando redes excepcionalmente grandes na pesca comercial.
Essas redes, na opinião de outros países que pescam nas mesmas águas internacionais, não só proporcionam uma vantagem desleal aos japoneses, como também provocam um efeito danoso ao meio ambiente, pois levam à captura excessiva de certos peixes. Diante dessa situação, os outros países poderiam ter dito: bem, os japoneses estão por cima agora, são fortes, fazem o que querem. Em vez disso, esses países se juntaram, encaminharam um forte protesto às autoridades competentes e reclamaram ruidosamente na imprensa. Os japoneses recuaram no mesmo instante e disseram que usariam de novo as redes regulamentadas e observariam as mesmas normas que os demais. O importante é que às vezes o que você tem de fazer é pedir, e, se demonstrar determinação suficiente, acabará recebendo o que quer. Também tem de ser persistente. Se pedir uma vez não adiantar, minha sugestão é pedir de novo, talvez com um pouco mais de ênfase, e de novo, de novo e de novo. Em meu primeiro livro, contei como consegui um abatimento fiscal de 40 anos da Prefeitura de Nova York ao transformar o velho Commodore Hotel, na Rua 42, no Grand Hyatt. Como você conseguiu 40 anos? Me perguntaram. É que não pedi 50, respondi, dando de ombros. Hoje em dia, muitos políticos não entendem que, a não ser que se levantem e digam claramente o que querem em uma situação específica, não podem esperar obtê-lo. Ou, o que é mais provável, entendem, mas por natureza são fracos ou temem ofender algum interesse especial e dão para trás em qualquer tipo de confronto. Como resultado, negociam exclusivamente por meio de transigências e concessões frouxas. Por isso é que, aos olhos do resto do mundo, mesmo de alguns de nossos supostos aliados, quando se trata de negócios, nos tornamos uma nação de coração mole, da qual sempre dá para tirar vantagem. Os japoneses não perdem uma chance de levar a melhor quando negociam conosco. Têm cotas e tarifas de importação para proteger seus interesses e até meios de fechar as brechas deixadas por suas políticas sociais e garantir que praticamente nenhuma mercadoria norte-americana entre no país. Um conhecido da indústria automobilística contou que havia exportado alguns carros para o Japão sem muita esperança de vendê-los lá, mas como uma experiência, só para ver o que aconteceria. Quando a carga chegou ao porto, descobriu que os japoneses teriam de inspecionar os veículos nos mínimos detalhes, aparentemente por causa do impacto potencial no meio ambiente. Quão detalhistas os japoneses são nisso? Bem, não verificam apenas um carro e presumem que todos os outros da mesma linha de montagem sejam virtualmente idênticos. Em vez disso, olham cada carro, tiram e recolocam o motor e fazem vários testes. Meu conhecido calculou que, no ritmo em que pretendiam agir, os inspetores japoneses talvez examinassem um carro por dia. Isso significava que o navio cairia no porto por 6 ou 7 meses antes que todos os carros fossem testados e autorizados a entrar no país. Sob tais circunstâncias, ele não teve escolha a não ser mandar o navio voltar para os Estados Unidos com toda a carga. Agora, não é espantoso que o país mais eficiente do mundo não consiga achar um jeito de descarregar um navio em menos de meio ano? Mas claro que isso é apenas parte da história. Enquanto os japoneses nos impedem de vender carros no país deles, os norte-americanos compram dezenas de milhares de Toyotas, Nissans e Hondas. Um dia desses li duas reportagens interessantes no mesmo jornal. Uma dizia que as montadoras norte-americanas estão passando por um momento extremamente difícil. A outra informava que a Toyota Motor Corporation tinha quase 12 bilhões de dólares em cash no fundo corporativo, e que um de seus maiores problemas no momento era encontrar o que fazer com todo esse dinheiro. Pense, os 10 maiores bancos do mundo são japoneses, e o maior banco dos Estados Unidos, o Citibank, está lá pela 27ª posição na lista. Pelos meus cálculos, o desequilíbrio comercial com o Japão está nos custando cerca de 100 bilhões de dólares por ano. Alguns podem questionar esse número, um tanto maior que o oficial, mas ninguém nega que a situação esteja totalmente fora de controle. Todavia, qual a nossa reação? Bem, nos reunimos com o representante do Japão e saímos com promessas de oportunidades comerciais ampliadas, mas pouquíssima coisa específica e nenhum cronograma. Depois, como se já não fosse ruim o bastante, quando o primeiro-ministro retorna ao Japão, os líderes políticos dizem que ele prometeu ao presidente Bush coisas que não tinha o direito de prometer e que o acordo, que na verdade não era bem um acordo, está basicamente cancelado. Enquanto isso,
Os Estados Unidos perdem milhões de dólares por dia e ninguém faz nada. O que realmente me choca, no entanto, é ouvir um homem como Roger Smith, presidente da General Motors, depreciar seu próprio produto e elogiar os japoneses. Oh, sim, os japoneses fazem carros verdadeiramente ótimos, disse Smith em um programa de TV nacional a que assisti por acaso não faz muito tempo. Aí acrescentou que a GM ainda não havia alcançado aquele padrão, mas pretendia fazê-lo algum dia. Sei que Roger Smith nunca teria chegado ao topo de uma corporação tão imensa se realmente fosse tão fraco quanto pareceu naquele programa, mas chegou a hora de parar de ser diplomático e de sempre bancar o bonzinho com nossos rivais comerciais. Smith deve compreender que, quando um adversário consegue ver medo em seus olhos ou ouvi-lo na sua voz, você já era. Uma pessoa pode sobreviver na política ou em um emprego no Departamento de Estado sem ter talento visível, mas nos negócios, seja homem, seja mulher, você deve ter uma qualidade para a qual, infelizmente, não existe termo melhor do que culhões. Uma coisa é admirar o quanto o Japão avançou ao longo das décadas desde a derrota na Segunda Guerra Mundial. Mas muitos norte-americanos sentem reverência absoluta pelos japoneses. Acham que esse povo de certa forma está destinado a assumir o controle econômico do mundo e que nada pode detê-lo. Essa atitude me lembra como as pessoas costumavam falar dos russos. Estavam erradas naquela ocasião, e acho que estão erradas sobre os japoneses agora. Há pouco tempo, recebi um telefonema de um velho amigo cuja voz, desde o primeiro alô, tinha aquele tom de preciso de um favorzão. Normalmente não teria me importado de ajudar esse cara em quase nada. Tenho verdadeiro apreço por ele. É um corretor de ações que sempre dá duro e é bem intencionado, embora muita gente, inclusive a esposa, o veja como um eterno perdedor. Mas dessa vez o favor que ele queria era muito grande. Donald, disse ele, você tem que me ajudar. Gostaria que se reunisse com um homem que provavelmente é o segundo ou terceiro mais rico do Japão. Por quê? Perguntei. Porque ele disse que gostaria de ver você, e eu falei que poderia arranjar isso. Oh, você falou? E o que ele quer? Só fazer umas perguntas. Escute, estou muito ocupado. Mas ele insistiu. Donald, você não está entendendo. Isso é muito importante para mim em termos de negócios. Não posso, mas, por favor. No decorrer da conversa ele foi cada vez mais enfático, até eu enfim concordar em receber o japonês no meu escritório, naquela semana. A propósito, há uma lição aqui: nos negócios, como na vida, existe mais de uma maneira de se conseguir o que se quer. Logo que desliguei o telefone, me ocorreu que a imagem de perdedor do meu amigo pode ser cultivada e usada por ele como ferramenta de negociação. Se for, acho que dessa vez funcionou. Mas aparentar fraqueza não é uma tática que eu recomende a qualquer interessado em sucesso de longo prazo. Tirei o empresário japonês rico dos meus pensamentos, até que, dias depois, quando estava profundamente absorto no trabalho em minha mesa, ouvi um rebuliço súbito do lado de fora do meu escritório. Parecia que o New York Mets estava me fazendo uma visita surpresa. A primeira coisa que vi quando ergui os olhos foi um cara entrando lentamente de costas em meu escritório com uma câmera de vídeo no ombro. A câmera estava apontada para a porta. O cinegrafista era seguido por um homem com uma máquina fotográfica, clicando enlouquecidamente. O segundo cara parecia tirar fotos de tudo, inclusive do primeiro cara. Que diabos está acontecendo aqui? Indaguei. Era inacreditável. Não bateram na porta, nem esperaram ser anunciados, simplesmente entraram de chofre. Mas não consegui ficar furioso com os dois fotógrafos. Estavam apenas fazendo o trabalho deles, que pelo visto era registrar a entrada de um dos homens mais ricos do Japão no meu escritório. Foi bom terem trazido bastante filme. O personagem principal não apareceu logo. Foi precedido de uns 11 ou 12 subalternos, todos parecendo empresários poderosos. Mas não, quando o chefe de olhar muito intenso enfim entrou, todos os homens da comitiva agiram como mordomos e guarda-costas, pegando o seu casaco, puxando a cadeira para ele e assim por diante. Sentado ali, assistindo ao espetáculo, pensei que as pessoas que acham que eu sou paparicado deviam ver aquilo. Havia mais surpresas por vir. Meu visitante japonês rico nem deu bom dia, já saiu falando. Quero imóveis. O quê? Perguntei. Quero imóveis para fins de investimento. Ao ouvir isso, lancei um olhar para o meu amigo corretor, que havia se enfiado em meu escritório junto com a comitiva. Ele me olhou apreensivo, como se dissesse, vai ser um encontro difícil, não é?
Donald. Mentalmente respondi, não, não vai mesmo. Mas com toda certeza vai ser breve. Virei para meu visitante, sorri e disse, o relacionamento entre o seu país e o meu mudou muito nas últimas décadas, não é? A resposta foi rápida e direta. Oh, sim, antes o Japão estava lá embaixo, disse, apontando para o chão, e os Estados Unidos, lá em cima. Agora o Japão está por cima, e os Estados Unidos, por baixo. Não admiramos mais o seu país como antes. Mas vim falar de imóveis para fins de investimento. Foi quando me levantei e disse ao meu visitante muito surpreso que achava que estava na hora de ele e seu pessoal se retirarem. Fazia bastante tempo que eu não expulsava alguém do meu escritório, mas foi bom. Não tive pudores em mostrar a porta de saída para todos, pois o rico cavalheiro japonês era, para dizer o mínimo, extremamente rude. Só queria poder dizer também que ele estava errado. Nós norte-americanos simplesmente não temos o respeito e a deferência que merecemos como uma grande potência, a líder indiscutível em poder militar e econômico. Achei brilhante quando a Arábia Saudita e o Kuwait, países onde muita gente vive em mansões, permitiram que policiássemos o Golfo Pérsico para eles, de graça. Na Coreia do Sul, com frequência ocorrem incidentes em que nossos soldados são maltratados e atacados nas ruas, enquanto os norte-americanos compram enormes quantidades de videocassetes, computadores e TVs coreanos. Os alemães nos trataram ainda pior, se é que isso é possível. Por 2 gerações, tropas norte-americanas proporcionaram segurança para a Alemanha Ocidental contra os soviéticos, mas, se um norte-americano tentasse vender um lápis nas ruas alemãs, as autoridades praticamente mandavam-no para a cadeia. Enquanto isso, esses mesmos alemães mandam suas Mercedes para cá com a mesma velocidade com que conseguem montá-las, e a situação está ficando mais séria. Em 1992 os europeus terão formado uma comunidade econômica que tornará a realização de negócios naquela parte do mundo ainda mais difícil para nós do que já é hoje. Ao mesmo tempo, a Alemanha Ocidental e Oriental deram início à reunificação, que paira como uma notícia muito ruim para o resto do mundo. Basta olhar a reação dos vizinhos da Alemanha. No momento em que o Muro de Berlim veio abaixo, Grã-Bretanha e França ficaram profundamente preocupadas com as ramificações de uma só nação alemã. Os Estados Unidos também deveriam se preocupar, dada a história problemática da Alemanha no século XX, para não falar de sua injustiça em relação à América nos últimos anos. Mas, como já era previsível, nós, ainda a nação mais importante e potencialmente mais influente do mundo, embora enfraquecendo rapidamente, estamos mais uma vez parados à beira do caminho sem fazer nada, exceto esperar que se aproveitem de nós. O mais irônico é que não falta gente por aí que entenda a necessidade de ser firme nos negócios. Desde a Guerra do Vietnã, testemunhamos o surgimento de uma geração de indivíduos obstinados, intensos e às vezes implacáveis que saíram da faculdade e reescreveram por completo as regras de como fazer negócios neste país. Ainda assim, em nossas tratativas com o resto do mundo, viramos um bando de babacas com excessiva frequência. É por isso que agora faço uma proposta modesta. Acho que os Estados Unidos devem convocar seus líderes corporativos, negociadores independentes e outras figuras públicas não políticas surgidas nas 2 últimas décadas para ajudar a forjar um novo relacionamento com o resto do mundo. Sugiro que essas pessoas formem uma espécie de time de elite que supervisione as negociações dos Estados Unidos com o Japão, Europa e outras áreas que precisem de atenção especial. Os seletos voluntários seriam investidos de toda a autoridade permitida por nossa Constituição. Abaixo estão listadas algumas pessoas que eu escolheria para essa tarefa. Observei-as trabalhar e, em alguns casos, já negociei com elas frente a frente. Posso garantir que, com carta branca, elas poderiam reverter a situação econômica deteriorada dos Estados Unidos e elevar nosso país à estatura de modelo para o resto do mundo em questão de meses. Jack Welch, da General Electric. Henry Kravis, da Kohlberg Kravis Roberts, líder nacional das aquisições controle acionário alavancadas. Steve Royce, da Time Warner. Martin Davis, presidente da Paramount Communications. Bob Sid Bass, investidores extraordinários. Michael Eisner, CEO da Disney. Ron Perelman, outro mago das aquisições alavancadas, dono da Revlon. Ted Turner, empresário da mídia. Kauai Kainka, chefe da TWA. Se fosse escolhido para atuar nesse conselho, sei qual seria minha primeira proposta: a imposição de uma taxa de 20% sobre as importações do Japão, da Alemanha e de outros países que não jogam conforme as regras. Esse dinheiro, que somaria bilhões de dólares,
poderia reduzir o déficit federal e financiar educação, moradia e assistência médica nas regiões pobres de todo o país. E daí se os japoneses aplicassem uma taxa em nós como resposta? O fato é que o efeito seria insignificante, pois compramos muito mais deles do que vendemos. Enquanto escrevo isso, já consigo ouvir os uivos de protesto de empresários estrangeiros que seriam afetados, e posso vê-los batendo à porta de senadores e deputados exigindo ser ouvidos. Mas não me sentiria pressionado por essas táticas, como os políticos envolvidos sem dúvida se sentiriam. Em vez disso, tomaria forte reação como um indicativo de que fiz a coisa certa. E passaria para o próximo caso. Os Estados Unidos têm sido fracos não apenas nas tratativas com outras nações, mas também ao lidar com nossos problemas internos, como o uso de drogas e criminalidade desenfreada. Considero isso especialmente frustrante porque, a partir da correspondência que recebo e das pessoas com quem converso, seguranças, executivos, operários da construção civil, tenho a sensação de que praticamente todo mundo nos Estados Unidos está farto da falta de progresso na resolução desses problemas. Querem ação. Ainda assim, a mentalidade predominante entre os políticos parece ser a de que tomar uma posição firme demais pode prejudicar a carreira política de um indivíduo. Me dei conta disso há cerca de um ano, quando me envolvi em um debate sobre a pena de morte. O que aconteceu, como algumas pessoas hão de lembrar, foi que uma jovem executiva de Wall Street foi brutalmente espancada e violentada por uma gangue de rapazes quando corria no Central Park. O incidente terrível fez com que praticamente toda a cidade falasse que a criminalidade estava fora de controle e que os agentes da lei estavam de mãos atadas por causa de um sistema que garantia apenas os direitos do criminoso e mantinha a polícia em medo constante de enfrentar acusações de brutalidade. Para meu espanto, contudo, alguns colunistas de jornal e outros pularam em defesa dos membros da gangue. Para essas pessoas equivocadas, os ladrões e estupradores eram as verdadeiras vítimas reais devido a causas subjacentes como pobreza, falta de oportunidades educacionais e assim por diante. Sem minimizar a situação aflitiva de muita gente em nossos bairros pobres, isso é ridículo. Na minha opinião, as pessoas que atacaram a corredora e riram disso depois de capturadas pela polícia não diferem em nada de animais. Acho que, se a mulher tivesse morrido, eles mereceriam ser executados, e ocupei um anúncio de página inteira no New York Times para dizer isso. Logo que o anúncio saiu, recebi telefonemas de 7 ou 8 políticos importantes me parabenizando por tomar partido e dizendo que concordavam com minha posição. Eram pessoas muito proeminentes, nomes conhecidos, com poder e influência para mudar as coisas. Então por que você também não assume posição semelhante em público? Perguntei a cada um deles. Você tem um cargo público importante, tem direito de voto no legislativo. Tenho certeza de que poderia fazer algo útil, mas todos deram praticamente a mesma resposta. Oh, nossa, eu gostaria, Donald, mas é um assunto muito controverso. Quando se está na política, é delicado. Não dá mais para pegar pesado em coisas como essa. Ed Koh, na época ainda prefeito de Nova York, teve a reação típica dos políticos ao meu anúncio. Embora expressando a indignação obrigatória, disse que havia controlado a raiva em relação aos criminosos que espancaram a mulher quase até a morte e que não acreditava no ódio. Eu acredito no ódio quando é apropriado e acho que essa é uma dessas ocasiões. Ninguém se importa mais com as opiniões de Ed Koh. Acho muito mais notável que, desde a publicação do anúncio, recebi mais de 15.000 cartas de apoio à minha posição em relação à pena de morte. Toda vez que assumo uma posição como essa em público, as pessoas me perguntam se tenho planos de concorrer a algum cargo eletivo. A resposta é não. Não sou um político. Não gostaria de me envolver nas concessões, nos apertos de mão efusivos e em todas as outras coisas humilhantes que se tem de fazer para ganhar votos. Notei que a maior parte das pessoas boas que tivemos no governo nos últimos tempos foram nomeadas para seus cargos, mas acredito que eu poderia ser eleito? Em certa época teria dito que sim, provavelmente. Mas, desde que meus problemas conjugais e pressões nos negócios foram arrastados para os jornais, não tenho tanta certeza. De qualquer forma, teria de enfrentar um grande obstáculo se me candidatasse a um cargo público para valer. Os norte-americanos estão tão acostumados com políticos profissionais que, quando deparam com uma personalidade forte, um homem ou uma mulher de ação, ficam com medo, ou no mínimo muito desconfiados. O fato é que existe certa lógica na relutância dos políticos profissionais em assumir uma posição firme. Garra assusta.
Um homem brilhante como o general Douglas MacArthur nunca teria conseguido chegar ao poder nos Estados Unidos de hoje. Posso imaginar MacArthur ouvir sobre 1000 pontos de luz e presumir que Bush estivesse falando de armas a laser. Porém, quando tememos líderes de grande paixão, quase sempre esquecemos que o outro lado também tem medo deles. Lembro-me de ter lido que Hitler, em seus primeiros anos de ascensão ao poder, falava constantemente sobre Winston Churchill com as pessoas de seu círculo. Fiquem de olho nesse homem, Hitler sempre dizia. Ele vai ser um de nossos maiores problemas. Os políticos ingleses criticaram Churchill por ter chamado Hitler de cão raivoso. Não foi diplomático, na verdade, disseram, foi francamente incendiário. Todavia, Hitler, a seu modo, respeitava Churchill, reconhecendo não como apenas mais uma autoridade de governo, mas também como um defensor do povo inglês, um homem que jamais pararia de forçar e pressionar até conseguir o que desejasse. E quanto a isso Hitler estava certo, é claro. Quando o pessoal de Hitler disse que Churchill estava politicamente morto, que já não era um problema, Hitler afirmou que Churchill ressurgiria. Gente desse tipo nunca morre. Um de nossos maiores problemas é que hoje temos pouquíssimos defensores. Em vez disso, temos um excesso de gente fraca que faz concessões. Respeito pessoas espertas e duronas da mesma forma que outros admiram grandes atletas e artistas, mesmo quando essas pessoas são impopulares ou passam por uma má fase. É por isso que, quando John Connally, ex-governador do Texas, telefonou para meu escritório há cerca de um ano, atendi imediatamente. Estive com John e apertei sua mão uma ou duas vezes, mas não o conhecia bem, por isso fiquei um pouco surpreso quando, no meio de uma conversa muito cordial, ele pediu um favor. Sua esposa, Nell, seria homenageada em um jantar, disse ele. Seria uma noite muito importante em Houston, e ele queria saber se eu atuaria como mestre de cerimônias honorário do evento. Como já disse, não sou louco por viagens, nem por presidir grandes festas de caridade. Costumo mandar uma contribuição com a condição de não ter de comparecer ao evento, mesmo em Manhattan. Mas Connally era um homem que me fascinara desde que tinha sido ferido no momento do assassinato do presidente Kennedy, em 1963. Mais tarde, quando foi indiciado no chamado escândalo do leite, no início da década de 1970, observei que ele permaneceu calmo, armou sua inocência com serenidade e acabou isentado de todas as acusações. Mais recentemente, John havia passado por alguns problemas financeiros graves. Perderá a maior parte de seu dinheiro quando a indústria do petróleo afundou, e foi forçado a pedir falência. Nunca vou me esquecer de ter assistido a um programa de notícias na TV e ver John e Nell sentados, com orgulho e dignidade, na primeira fila de um leilão no qual todos os seus pertences seriam vendidos pelos melhores lances. Não posso falar da habilidade ou sorte de Connally como empresário, mas posso falar da garra. Ali estava um homem que muita gente pensou que seria presidente, e uma mulher que poderia ter sido primeira-dama, sofrendo um constrangimento terrível, mas mantendo a cabeça erguida. Só de observar a firmeza de caráter que exibiram naquela ocasião eu soube que iriam dar a volta por cima. E o jantar para o qual John estava me convidando provava que já haviam dado. Aceitei, e fico muito feliz por isso. O evento foi um enorme sucesso e uma celebração da resistência de John Connally, qualidade que é uma forma particularmente atraente da garra. Então, para encerrar, o que é garra na metade da minha vida? Segundo meu modo de ver, garra é orgulho, obstinação, comprometimento e coragem de ir em frente nas coisas em que se acredita, mesmo quando elas estão sob ataque. É resolver os problemas em vez de deixá-los supurar. É ser quem você realmente é, mesmo quando a sociedade quer que você seja outra pessoa. Garra é desistir das coisas que se quer quando, por um motivo ou outro, adquiri-las não faz sentido. Garra é saber ser um vencedor gracioso, e partir para o rebote rapidamente quando se perde. Para uma nação, garra significa evitar a complacência, enfrentar e resolver problemas de frente e estar disposto a usar o poder em favor de metas que se sabe ser honradas. Nos negócios, garra significa jogar de acordo com as regras, mas também fazer essas regras trabalharem a seu favor. É olhar para um adversário do outro lado da mesa e dizer simplesmente, não. Às vezes, se você aguenta firme o suficiente, como dizem os treinadores de boxe, continua batendo até a campainha soar, as pessoas notam e o encorajam. Um editorial do New York Times de 8 de junho de 1990 disse o seguinte: Trump deu aos não admiradores motivos em abundância para a alegria maliciosa com que ouvem falar de seus problemas.
bom de negócios, em toda oportunidade ele diz ao mundo quanto é bom. Sente-se obrigado a pintar o nome Trump em toda aquisição, ostenta suas posses, o maior iate, a maior casa, o maior helicóptero, e não faz muito anunciou a intenção de construir o edifício mais alto do mundo. Sua maior motivação não foi a cobiça, mas o sucesso. A arrogância? Com certeza, ainda assim, em um mundo carente de heróis, até alguns críticos de Donald devem confessar um respeito furtivo pela insistência em ser ele mesmo, por mais ultrajante que seja, e se pegam torcendo para que ele encontre a força e a sorte de escapar. Como disse repetidas vezes no meu primeiro livro e neste, acredito no trabalho árduo. Acredito em ser esperto, e não em ser queridinho. Não respeito trapaceiros. Minha admiração é reservada aos que alcançaram a grandeza e depois se superaram. Nunca estou satisfeito, o que é a minha forma de dizer que existe um grande negócio que ainda quero fazer e acredito que deva fazer. Algumas pessoas vivem dizendo que não posso continuar assim para sempre, que estou no começo do M, prefiro me ver como se estivesse no fim do começo. Este audiolivro foi um oferecimento de Audiobooks Free. Faça pedidos nos comentários. Se gostou, comente, dê uma dedada no like, compartilhe nas redes sociais e considere se inscrever no canal para receber avisos de novos livros grátis postados. E considere também comprar o livro para incentivar futuras publicações, certo? Dê uma olhada na promoção na descrição. Gostei muito de ter lido para você. Nos vemos em um próximo capítulo ou em um novo livro. Até a próxima!